Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais, a paz do Senhor, como é que está? Tudo bem? Nós estamos agora na 10ª aula, na 10ª lição, que você vai ministrar na sua igreja no dia 9 de março de 2025, tá? Hoje nós vamos ter uma aula de hamartiologia, Que palavrão é esse? Hamartiologia significa o estudo, sobre o pecado, a doutrina do pecado, o seu nome, a sua consequência, fala sobre o pecado original e etc. Então, nós temos aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, na página de número 97, fala sobre o pecado e as suas consequências, É o que nós cremos, é o que nós professamos e etc. O que é bom nessa lição, ou então nessa declaração de fé, quando ele coloca, pecado e suas consequências. Olha só, a leitura que está na página número 97, o capítulo de número 19. Cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 de João 3 e 4. Almeida Revista e Atualizada. Eu gosto dessa versão, Almeida Revista Atualizada, mais do que Almeida Revista Corrigida, devido ao significado que fala que pecado é uma transgressão, é um crime, cometido contra Deus, tá? Então, na declaração tem todo esse estudo de hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e hamartiologia é uma disciplina da teologia sistemática, que a gente estuda, de toda a estrutura, a estrutura que a gente estuda no bacharel em teologia, que é a grade curricular. Então, nós temos a disciplina chamada teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática tem 10 unidades. E uma delas que se trata é a chamada hamartiologia, a doutrina do pecado, tá? Que é a nossa lição de número 10. A lição de número 11 vai se tratar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Muito bom e muito importante. Olha só que nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, coloca. A salvação não é obra humana, tá? Então, a doutrina que nós vamos estudar é a soteriologia, que faz parte também como unidade da teologia sistemática. Então, dentro da nossa declaração, tem essa questão, informando o que é o pecado, o nome, sobre o pecado, que tem vários nomes no hebraico, no grego, no latim, tá? Sua origem, a queda no Éden, queda com Q maiúsculo, não foi qualquer queda não, foi uma queda cósmica, no sentido, humanamente falando, que todos humanamente caiu, e afetou todo o cosmo humano, tá? O pecado original é o que a gente vai falar, que foi muito bem conceituado por Santo Agostinho. A aula eu sei que é muito curta, a gente não vai falar muito conteúdo, porque o nosso tempo realmente é breve, não tem condição da gente estar, Eu convido você para acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na nossa playlist, Se inscreva no canal, deixa o seu like, e lá também é o seguinte, você procura lá na playlist, a área de teologia sistemática, vai lá ter bibliologia sobre Deus, a teologia propriamente dita, ou então teontologia, a doutrina de Cristo, cristologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e de lá vai estar a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, e a soteriologia também, que vai ser na próxima lição, tá? Então, é uma lição aqui muito boa. A nossa declaração de fé, mais uma vez, está de parabéns, com relação a toda a estrutura que tem. E o presidente, claro, cara, sem sombra de dúvida, é o pastor Ezequiel Soares, que realmente chegou na hora certa. Essa lição para ser trabalhada, todo esse conceito, a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. Enfim, a declaração de fé das Assembleias de Deus é muito importante. Você que é pregador, pastor, é uma pessoa que é mestre, doutor na área do ensino. Realmente, se você for um assembleiano, você tem uma declaração de fé. Não ensine o que outra religião, ou dita igreja, sei lá, porque tem muita igreja louca pra caramba, com ideias até totalmente deturpadas fora da Bíblia, tá? Então, tenha cuidado. Cuidado para não comer em pastos diferentes, tá? Então, a nossa lição de hoje vai ser o pecado corrompeu a natureza humana. Ele fala natureza humana, uma coisa, e natureza pecaminosa, outra coisa que a gente vê, tá? Então, aqui a gente vê duas mãos, tá? Então, a gente vê aqui, parece que a mão que está segurando a maçã é a mão da mulher que pegou primeiro, e a mão de baixo, que seria a mão de Adão, tá? Uma coisa que é bastante paradoxal e contraditória, que no Oriente Médio não tem maçã, O maior produtor de maçã é lá na China, O maior produtor de maçã está nos Estados Unidos, o maior produtor de maçã está na parte do continente europeu, e está no Brasil, a parte sul é muito rica em maçã. Mas nessa região aqui não tem maçã,
Então, a fruta seria lá, se a gente fosse pensar, poderia ser uma tâmara, né, muito nutritiva para os beduínos do deserto, etc. Não vou fazer esse comentário aqui, tá? Então, poderia ser uma romã, aquelas romã do Oriente Médio e tal, né? Poderia ser uvas, né, que também é bastante, né, tem muita, né, questão no Oriente Médio. Então, azeitona, poderia ser dessa maneira. Alguém falou que poderia até ser maconha. Cara, não tem nada disso. O que um texto coloca é que era o fruto proibido e ponto final, do bem e do mal. Acabou. É só isso. E com relação à maçã, essa ideia de maçã apareceu na Idade Média como mais uma questão cultural, artística, literária. Até porque é o seguinte, também se a gente for analisar a questão do conceito maçã também, no latim aparece a palavra para maçã e a palavra para mal, que significa malum, malum. A palavra malum no latim significa mal, ou então significa maçã. Mas nesse sentido aqui, lá do Jardim do Éden, tá? Não tinha essa maçã, ok? Então não tem nada com relação à Bíblia e com relação ao Jardim do Éden. Não tem nada registrado que seja uma maçã nem no hebraico. Ok? Apareceu na Idade Média, com essa questão cultural, artística, etc. E pelo fundo da etimologia, dentro da semântica do latim, que aparece a palavra para mal, malum, que significa maçã, ou significa mal, tá bom? Então, só isso aqui, só para você, não vai ensinar isso lá, dizendo que é a maçã, na sua pregação, no seu canto, etc. Não era maçã, tá? Não era maçã. Alguns falam que tem um símbolo sexual, não tem nada disso, não, tá? Ela é bastante nutritiva, etc., para certas regiões, né, e etc., tá ok? Então, mas o que foca mais aqui, o mais especial, cara, é o pecado corrompeu a natureza humana, tá? Adão e Eva tinham a natureza humana, e depois do pecado teve tanto a natureza humana como a natureza pecadora. A natureza adâmica, né, que é o pecado original, né? Ou a chamada sarx, né? Sarx, no grego, significa carne, tá? Mas carne pode ser, tem vários sentidos semânticos, né? A questão polissemia, né? Carne pode ser o meu tecido aqui em cima da minha estrutura anatômica, né? Carne no sentido também pode ter o sentido também de corpo, dependendo do contexto, né? Mas se for positivo, mas se for no sentido paulino, que Paulo coloca lá em certos contextos, no capítulo 6, 7, né? Quando fala de carne, sarx, no grego, tem o sentido de natureza decaída, natureza adâmica, né? O velho homem quem é? Adão, como Paulo fala em Efésios, tá ok? Então, eu te provoco para você acessar o canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na nossa playlist, procura lá Teologia Sistemática, ou então Teologia do Novo Testamento, tá? Que eu estou retratando muito bem sobre esse conceito devido ao tempo da nossa aula, tá? Por isso eu estou indo um pouquinho rápido, ok? Então, o texto áureo aqui, o texto de ouro, né? Coloca, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nessa questão, todos, é todos mesmo, tanto judeus como gentios. Gentio é aquele que não é judeu, mas todos estão debaixo do pecado. Romanos, capítulo 3 e 9, fala que todos estão debaixo do pecado. Então, todos estão destituídos, privados, todos estão, né, totalmente exonerados, tirados, né, da glória de Deus, porque todos pecaram. Tá? Então tem alguém que anda de mão dadas com o pecado que se chama morte, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Então vamos deixar essa parte para deixar para frente aqui. A verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Cara, isso é certeira biblicamente, né? Não tem como não. Cara, ele realmente desde o ventre, ele já dentro da concepção, tal, ele nasce pecador. Ele é pecador por natureza, tá ok? Na verdade prática. Então, a leitura bíblica em classe aqui, né? Ela volta aqui na leitura bíblica em classe, Gênesis, né, capítulo 3, 1, 6 e 7, e Romanos, capítulo 5, 12 e 14, tá? Que é a leitura bíblica em classe. Então, Gênesis 3 e 1. Vou só fazer uma leitura aqui de praxe, né? Rápido, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né? Do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Cara, aqui não é uma história alegórica, nem simbólica, tá? E nem mítica, como alguns liberais, alguns críticos falam que o mito de Adão e Eva, né? Adão era um mito, veio de Ada, um certo manuscrito antigo, né? Um tablet e tal, etc., porque Adão nunca existiu. Não. Para quem é conservador, os 11 primeiros livros, os 11 primeiros capítulos da Bíblia,
é história. Adão é um ser histórico. Adão não é um ser mítico. Se nós colocarmos ele como ser mítico, Adão e o segundo Adão, então também é. Então, o primeiro tem que ser literal, tem que ser histórico, o segundo também ser. Então, esse contexto aqui, ainda que a palavra serpente, né, o sentido abrasador, o sentido de querubim no grego, como a parte do livro de Ezequiel e também de Isaías, que alguns contextualizam, que pode ser outro foco, né, que pode ser um sentido espiritual, mas aqui fala da serpente. É uma serpente comum. E se tinha pata, se tinha estrutura que tem anatômica, né? Era essa estrutura e ponto. É o que a Bíblia coloca. E quem é conservador é dessa maneira, acredita o que está lá no contexto, tá? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. E cozeram, parece que eu pulei um pouquinho. Tá, então, voltando aqui, tá? Não comerei de toda a árvore do jardim. Eu ponho interrogação, né, da CPI. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, olha só, que era algo provocador, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, tá? Outra questão. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, tá? Cozeram, folhas de figueira, olha lá, tinha figueira lá, cara, poderia ser um figo, né? Colheram folha de figueira, fizeram para si aventais, roupa, vestimenta, né, para se cobrir daquilo que eles ainda não tinham ciência e consciência, que era o pecado, que era a transgressão da lei de Deus. Depois que o negócio aconteceu, que ele tocou, isso é o pecado, cara. Pode ser de qualquer área da nossa vida social, antropológica, econômica, etc. Depois que o ato for praticado, até no sentido de Estado, o pecado de Estado só na mente, ou então no ato físico, a junção carnal, aí depois, vamos dizer, a carapuça cai, a ficha cai. Pô, o cara pecou. Tem que ter cuidado, vigiais e orai para que não entre em tentação, tá? Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se a gente for perguntar quem é esse homem que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 12, a gente tem que voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e olhar. Por isso, eu já falei na minha aula passada, e coloco nessa tese aqui teológica, né? Você lê o Antigo Testamento à sombra, na ótica. Ó, vou pegar meu óculos aqui, esse aqui é o Novo Testamento, tá? Eu vou ler o Antigo Testamento com óculos do Novo Testamento. O Antigo Testamento eu vou ler com óculos do Novo Testamento. Eu não vou ler o Antigo Testamento à luz do Talmud. Ele eu uso para estudo, mas no sentido superior e primário. Eu leio o Antigo Testamento a partir da visão de Jesus, dos apóstolos, dos escritos, né, que são as cartas apostólicas, etc., que são as doutrinas para nós construir. E também eu não apago o Antigo Testamento no sentido que ele não serve mais. Por quê? Para mim saber quem é esse homem que Paulo está falando e sobre esse pecado que esse homem praticou, eu preciso do livro de Gênesis do Antigo Testamento para saber quem é ele, precisamente lá no capítulo 3, para saber quem é Adão, ok? Mas aqui tá, a gente sabe que ele está falando de Adão em Romanos, tá? Vamos ler com ele também, porque até a lei estava o pecado no mundo, né? Mas o pecado não é imputado, não é lançado na conta de ninguém, não havendo a lei, né? Então, quer dizer, ele está falando de uma lei estrutural, de Adão, né, até o período da promulgação da lei na época de Moshe Rabban, de Moisés, etc., tal, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos a questão que está em Romanos 2, Romanos 3, não, Romanos, se eu não me engano, número 4 ou 5, né, que fala que os gentios receberam uma lei gravada em seus corações, em sua consciência, né? Aprova e desaprova nossos atos, que é a lei moral, dentro de nós. E os judeus receberam tanto a lei moral dentro deles, né, que é a consciência, mas também uma lei escrita, né? Então, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Romanos 5,14. Né? Outra questão, introdução, vamos lá. O ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, né, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração. Isso é fato. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou no mundo, né, ou na humanidade. Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. Outra questão, a presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado, pessoal, na humanidade. E refutar o quê? À luz da Bíblia, tá? Não é à luz do Alcorão, nem da Tripitaka, né, que é o livro sagrado lá do budismo, etc. E nem à luz também dos Vedas, né? E de outro livro qualquer.
é à luz da Bíblia. A nossa única regra de fé e de prática, né? Então, aqui o julgamento é com relação ao que a Bíblia coloca como pedra de toque, como julgamento. E julgarmos o que? As principais crenças inadequadas, né? Com todo respeito, etc., mas saber responder a razão da nossa fé em Cristo, tá? A doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Tópico 1. Vamos lá. O autor do pecado é o que está em Gênesis 3, 1 e 2. Em primeiro lugar, o autor do pecado não é Deus. O autor do pecado não é Deus. Deus é santo por natureza. Deus é luz, como diz a carta Petrina, né? Deus é absolutamente puro e não há nele nenhum corrupção, né? Como pecado e etc. Então, Deus não é o autor do pecado, ainda que no sentido estrutural, de projeto, que Deus permite, ou Deus decreta, que não vou aprofundar nesse conceito, né, o arminiano, o calvinista, e etc., o hiper, né, calvinista, e etc., ou um calvinismo moderado, tal. Mas, de qualquer maneira, Deus, ele permitiu a entrada, mas Deus criou seres morais, né, não criou robô. Deus criou Adão e Eva, né, com o senso moral, ético, de certo e errado, tendo uma consciência, educou eles, etc. Então, Deus não é o autor do pecado. Então, a gente tem que analisar quem pecou, né? A gente poderia ver uma figura de Adão, todo malhadão, não sei, tal, poderia sim ou não, né? Mas tudo bem. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Morrendo, morrerás, né? Cito hebraico, a questão do superlativo, né? Morrendo, morrerás. Então, Gênesis 2,17. O conceito aqui, pessoal, é o sentido da proibição. Eu não quero saber que fruto era, apesar que tem uma curiosidade humana, né, dentro do nosso senso, né, vamos dizer, de perguntas e respostas, né, de questionamento e etc., mas o que está decretado aqui, que eles não poderiam tocar naquele fruto ao qual Deus disse para não tocar. Isso que é o mandamento. E eles quebram o mandamento. Isso aí que é pecado. O que é o pecado? É um crime, claro. O pecado é o que nós falamos já em 1 de João 3 e 4, na Almeida Revista Atualizada, é uma transgressão à lei moral estabelecida por Deus. Então, aqui a lei não poderia comer, né, de todas as frutas, exceto da árvore do bem e do mal, tá? Do fruto proibido. Outra questão aqui, vamos ver aqui, a figura da serpente, né, que possivelmente poderia ser essa serpente realmente, porque o sentido é literal, é histórico, eu não posso alegorizar. Se eu dizer que aqui é um mito, é uma estrutura mitológica, né, não tem uma estrutura mitológica. Você pode ler os mitos, né, a questão de Homero, de Hesíodo, né, a questão dos mitos babilônicos, caldaicos, mitos egípcios, etc. As narrativas míticas é diferente. O que é o mito? Né? O mito narra a origem de alguma coisa, da chuva, do trovão, etc. Para tentar responder uma pergunta ao qual não tem razão, nem filosofia, não tem a Bíblia. Mas a filosofia pode fazer até pergunta, mitologia, mas quem dá a resposta é a Bíblia, porque ela é a única regra de fé e de prática e é a palavra de Deus. Então, se fala de fato de um casal, era um casal que tinha lá. E se de fato que tinha um casal, tinha uma serpente. E se esse animal apareceu falando, é porque o diabo entrou dentro dele, como entrou lá também, lá nos porcos, lá na época do Gadareno, no Novo Testamento, e o qual aqueles porcos se precipitaram no mar, entendeu? Então, aqui é literal. O diabo tomou posse, né? É um ato possessivo. Então, se a gente fosse falar, é a primeira em termos de cena, né? Vamos dizer, espírita aqui de possessão, etc., foi aqui, tá? Mas quem falou na boca da serpente não foi Deus. Quem falou na boca da serpente foi quem? O diabo. Como a gente tem resposta, a Bíblia responde a própria Bíblia. É a primeira regra, né, da hermenêutica, né, segundo Lutero, né, segundo os reformadores. Então, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás. Onde que a gente tem resposta? A antiga serpente. Onde que aparece essa antiga serpente? Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Então, por que João é o escritor do Apocalipse? Ele faz citação no livro de Apocalipse. Qual são os livros que ele cita? O livro de Gênesis, nessa história. Ele cita o livro de Isaías, que fala do novo céu, da nova terra. Então, ele é um escritor que precisa citar obras literárias ao qual ele tem que fundamentar a ideia dele para que o leitor original, o leitor que vai recepcionar, pudesse entender o que ele estava falando. De fato, ele escreveu muito bem. Então, ele retratou que
A serpente que apareceu lá no jardim, a serpente que estava lá foi possessa. A resposta está aqui. É o diabo e Satanás. O que é diabo? Diabo significa acusador, né? Satanás significa o quê? Adversário, são títulos dele. Tá? Alguns falam, pegando a Vulgata Latina de Jerônimo, do século V, a Vulgata Latina, escrita em latim, que aparece que o nome do diabo é Lúcifer, né? Mas é contraditório, porque chama Lúcifer, o diabo de luz, né? Portador de luz, que é a palavra Lúcifer, mas também lá na carta Petrina chama Jesus também de Lúcifer, portador de luz, é uma contradição. Tá? E naquela época também tinha um bispo chamado Lúcifer, né, que era portador de luz. Então pensa realmente a bobeira que aconteceu lá com esse pastor chamado Lúcifer. Né? Então você vai discutir no meu canal lá sobre bibliologia. Mas o que é mais importante é esse aí, ó, o maioral dos demônios. Os demônios não são aqueles caras que morreu, que era muito mal, hediondos, feiticeiros, viraram o demônio. Demônios são anjos caídos, cara. Até Mateus 12, 24, 25, 26, que o príncipe dele, como está no texto aqui, é Satanás, o anjo caído. Tá? Em Apocalipse 12, 9, olha só, né? Ele foi precipitado, o grande dragão, que é outro nome dele, a antiga serpente lá do Jardim do Éden, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. Isso fala lá da grande tribulação, que o diabo vai ser expulso das regiões celestiais. Efésios capítulo 6, pega esse texto, Efésios capítulo 6, as potestades dos ares, Efésios capítulo 2, está lá na minha disciplina lá chamado satanologia, ou então demonologia, que eu falo sobre tudo isso aqui, sobre esses caras, né, uns que estão soltos, outros que estão presos, tá? Vamos para frente aqui. Outra questão aqui. Era originalmente um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 e 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso lá do céu. Olha só esse texto aqui, pessoal. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? Filha da alva. Aí tudo bem, a tradução seria esse Lúcifer no latim, né? Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizendo no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, ele falou que me assentarei na banda do Oriente, tá? Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, tá? E contudo, levado serás ao inferno, né? As mais profundas, essa palavra inferno é no latim, né? No hebraico lá, o Sheol, no grego Hades, ou então a palavra que os anjos estão presos lá no Tártaro, né? Tem vários nomes aí para esse mundo invisível, mundo que está as almas presas, da qual não alcançaram a salvação em Cristo, devido à sua rebeldia, como assim foi, né? Então esse texto aqui de Isaías e também de Ezequiel, é um texto, né, que o texto de Ezequiel, pegando dentro da sua literatura, né, dentro do seu contexto, à luz do contexto que a gente lê, o texto de Ezequiel 28, 12 e 15 fala do rei de Tiro, tá? Do príncipe de Tiro lá, que realmente Ezequiel, que está lá no rio Quebar, como um dos cativos levado para a Babilônia, né, o qual que ele vai passar 70 anos. Ezequiel faz esse lamento, né, profético de julgo ao rei de Tiro, que construiu nessa grande ilha, etc., tal, né, todo um império, né, que vai ser caído, vai ser derrubado pelo exército de Alexandre. É uma coisa à parte. Todavia, esse texto literalmente fala do rei de Tiro. Se a gente for falar, não, o cara estava possesso do diabo, aí tudo bem, pode estar possesso do diabo, né? A possessão do diabo, porque o ser humano pode ser possuído por Deus, tomado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo, ou então pela sua velha natureza que tem uma inclinação para o mal, a tendência de fazer tudo que não presta, nossa natureza caída adâmica. E também pode ser uma possessão, que é a questão interna do domínio, né, de um ser sobre outro ser, que é o nosso ser, que ser humano que faz coisa como Gadareno, etc., ou não faz coisa como Judas, não cuspiu, não jogou banco, etc., tal, e faz da maneira que faz, que o diabo dirige, que é o príncipe desse mundo, né? Que o mundo jaz do maligno nesse sentido. Mas o contexto fala do príncipe de Tiro. Nós temos uma obra clássica de teologia sistemática, né, que lá na Ramartiologia do Doutrina do Pecado, né, principalmente pentecostal, lançado aí e tal, que diz que esse texto aqui, na interpretação dos pentecostais, fala que possivelmente os primeiros 12 versículos do capítulo refere a um ser sobrenatural metafísico. E a outra segunda parte, lá do 13, 14 até o final, fala do príncipe de Tiro humanamente, mas ali fala de toda a questão. E essa interpretação veio da cidade de Alexandria, que tinha uma escola catequética, que trabalhava um método chamado
alegórico. Tá, o que é alegoria? Você lê o texto bíblico e você espiritualizar, você vê o ovo lá no texto você vê ovos, e o ovos não tem cabelo, mas espiritualizar você desenha que o ovo agora tem cabelo na cabeça. É isso aqui, tá? Mas com todo respeito àqueles que interpretam dessa maneira, diz que aqui está um texto aqui original sobre a queda de Satanás. Mas esse texto fala do príncipe de Tiro. Ponto. Outra questão também, Isaías 14, 12, né, fala também de outro rei, né, que Isaías fala sobre a questão do jugo e da queda daquele que desejou, né, acima das estrelas, como esses deuses, faraós, César, né, era tudo considerado Deus, né, o Estado era um Deus, o imperador era um Deus, né, o faraó era um deus, né? Então todos os monarcas do passado eram considerados deus, divino, e etc. Então nesse texto aqui, de Isaías 14, que nós interpretamos desde a época de Orígenes, é Orígenes, que foi um dos grandes teólogos do século III, que interpretou Ezequiel 28, Isaías 14, né? Que essa passagem, alegoricamente, se tratava de Satanás. E assim correu desde o século III, né? Que é um dos pais da igreja lá, da igreja da cidade portuária, de Alexandria, tal, que Orígenes foi e falou que era Satanás, e muitos pregadores teólogos falaram até hoje, etc., tal, sem ter o fundo e saber de onde que foi essa interpretação, e que realmente essa interpretação, ela está bem, está correta, né, com relação a isso. Mas, tudo bem, aqui fala do rei da Babilônia, tá? Mas nesse sentido, quer configurar um ser, nesse rei da Babilônia aí, que poderia ser Satanás. Tudo bem. No sentido literário, não vejo Satanás. Mas no sentido alegórico, que a gente for analisar, perceber e tal, se coloca Satanás aí. A não ser que os caras tivessem demoniado. Aí tudo bem, como eu falei aí, natureza humana, natureza inclinada para o mal, né? A natureza pecadora, né? Ou então, processo, etc., alguma coisa. Mas o texto originalmente não fala de nenhuma queda. Mas tudo bem, não fala disso na sua aula, mas se você realmente responda com toda didática, tal, procura realmente trabalhar o que está na lição, etc. Mas é uma provocação para você lá no meu canal. Então, com sua queda que está com queda com Q maiúsculo, mas é queda com Q maiúsculo, né, não com Q minúsculo. Então, nesse sentido aqui, ó, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão, tá? Então, aqui, ó, em 2 Pedro 2 e 4, ou então Judas 6, né, fala que anjos estão presos, os demônios que estão presos. Então, nós temos aí duas classes de demônios, os que estão livres, né, junto com Satanás, são chamados potestade dos ares, Efésios capítulo 2, ou então são chamados, né, a questão que estão nas regiões celestiais, Efésios capítulo 6, tá? Então, tem esses que estão livres, que Satanás está livre, e tem aqueles demônios que estão presos, aonde? Lá no abismo, na nossa tradução, ou corrigida, ou NVI, ou qualquer tradução, estão presos no abismo. Mas o nome abismo lá, no grego, significa tártaro, tá? Então, é o único local que aparece tártaro, está lá, estão presos lá, como Judas. Então, nesse sentido, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, a palavra inferno lá significa tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Eles já estão julgados, agora tem um julgamento final, já estão presos. Tem um julgamento final para dar a sentença final, ok? Outra questão é o seguinte, ó, o texto que a gente pode pegar aqui para dizer onde que está no texto que se fala que onde que está no texto que fala que o pecado do diabo é iniquidade, né, e fala em 2 Timóteo, né, que não me engano, só para pegar o texto aqui, para a gente estar analisando, que a gente vai fundamentar aqui uma queda aqui sobre a questão aqui, né, sobre o texto que menciona a iniquidade como o pecado do diabo, né, é a questão de Timóteo, deixa eu ver aqui, Timóteo que fala que, em Timóteo que fala que o pecado do diabo é a soberba, fala que o bispo não pode ser neófito. Espera que fugiu aqui a memória do texto, mas eu vou... então, aqui, ó, Timóteo, 1 Timóteo, espera aqui, o texto tá. Então, aqui fala o seguinte, ó, outra questão aqui, ó, 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo dá instruções sobre as qualificações para o cargo do bispo ancião na igreja. Ele menciona que o bispo não deve ser um novo convertido, um neófito, que aparece na sua tradução, para não se ensoberbecer e cair na condenação do diabo, tá?
na condenação do diabo. Então, a NVI traz isso aqui, ó, ele não deve ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, né, e caia na mesma condenação que o diabo caiu, tá? Então, o diabo cai aqui. O diabo é assim um sentido de queda, é um sentido moral, não um sentido físico, né? Tudo que só tem que crescer, etc., a lei da física, etc. Não. Aqui é o sentido espiritual, o sentido moral da queda dele, que ele caiu, ele pecou, ele transgrediu, né? O diabo. Então, como Timóteo 3, 1 Timóteo 3,6 coloca, que o pecado do diabo é o quê? É a soberba, tá? A gente fala assim, eu tenho orgulho do meu filho, né? Porque a palavra no orgulho no dicionário, é um conceito exagerado de si mesmo, mas eu tenho orgulho de fazer uma boa alimentação, uma boa roupa, etc. Isso aí é uma coisa nossa, mas agora, a questão da soberba, né? Já é um orgulho, acima de tudo, de querer ser alguém maior do que todos, até mesmo do que Deus, tá? Esse foi o pecado do diabo, como aparece em 1 Timóteo. Então fala que os anjos pecaram. Se eles pecaram em algum tempo, né? Em algum espaço. Não no espaço físico que nós estamos vivendo aqui, o planeta Terra, né? Mas eles pecaram em um espaço, né, metafísico, espiritual, ao qual eles estavam, que muitos teólogos tentam tratar e dar assim, o sentido da queda original, pegando por Isaías 14 ou então Ezequiel 28, tá? Mas nós temos aqui o texto de 1 Pedro, fala que eles pecaram. Então, se eles pecaram, eles transgrediram a lei estabelecida de Deus, porque pecado é transgressão, é um crime, né? É uma quebra de lei, né? É a questão que Adão e Eva quebrou a lei, então eles pecaram, desobedeceram. Então, o diabo também pecou e desobedeceu a Deus por um motivo, tá? Então, o orgulho, a soberba, como aparece no texto de 1 Timóteo. Então, a gente retrata aqui, ainda que a gente não encontre uma queda, né, original, como aconteceu no Jardim do Éden, mas nós temos uma base aqui nesses textos que ele pecou, ele quebrou uma regra, ele desobedeceu, tá? E o que Jesus falou lá em João capítulo 8, que nele nunca encontrou nada de certo ou correto, ele sempre foi um cara traquino, rebelde, né, o diabo, eu estou falando. Então, eles pecaram no mundo angelical, no mundo espiritual aí, tá? Entende? Então, quando eles pecaram lá, o que aconteceu é que ele foi expulso, né? Ele perdeu a patente, nesse sentido. Ele era um querubim, como pegar Ezequiel, etc. Então, ele perdeu a patente, ele cai, né? Ele é um demônio, e Paulo fala assim, não é de se admirar que Satanás pode se transfigurar como anjo de luz, etc. Né? Então, é isso que é o papel dele, né? É acusar, é o adversário, ele é o inimigo das nossas almas, é o arqui-inimigo de Deus, etc. Tá? Com esse contexto. Essa é uma, então, ele pecou na região do céu, então o pecado tem origem em Satanás, e uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, aqui, ó, a gente coloca aqui a questão, é uma possível explicação para a origem dos demônios, tá aí. Mateus, né? Então, a intromissão da serpente no jardim do Éden já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve sua origem no jardim, tá? O pecado não teve origem no jardim. Então, o pecado teve origem aonde? Em Satanás. Em Satanás. Satanás. Então, ele pecou no mundo angelical. Então, nesse sentido, vamos pensar dessa maneira assim. Então, matemática com negócio difícil. Vamos pensar assim. Olha só, vamos pensar. Então, nesse caso, o querubim, né, Deus não fez um demônio. Né, Deus não fez um demônio. Deus criou um anjo que se tornou um demônio, né, que se tornou um diabo. Deus não criou Satanás, ele criou um anjo que se tornou Satanás adversário. Ok? Então, nesse sentido da criação, tudo que ele criou era bom. O que Deus criou era bom. Então, esse ser espiritual, no mundo angelical, etc., né, no orgulho, na soberba, né, vamos dizer, de querer ser Deus, de querer usurpar, tomar tudo para ele, né, isso que ele fez lá no dia da tentação de Jesus, né, tudo isso te dareis, etc., tá, toda aquela conversa mentirosa, porque ele é o pai da mentira. Então, nesse sentido, ele não teve um tentador externo. Quem teve um tentador externo, cuidado, o diabo está no nosso derredor, fugindo como leão, quem não pode dar brecha e tal, né? Para ele entrar e tentar, como ele tentou nossos pais, nossos cabeças federais, que é Adão e Eva, no Jardim do Éden. Então, nossos pais tiveram um tentador externo, tá? Um tentador externo que foi a serpente e o diabo. Então, nesse sentido, Satanás é o querubim, né? Ele não teve um tentador externo. O pecado nasceu no coração dele, o desejo, a soberba, né, de querer ser Deus. Então, nasceu dentro dele. Quem é o autor do pecado? É
o querubim, é Satanás, é o diabo. Ele que é o autor do pecado. Né? Conforme, vamos dizer, a Cartas Petrina, 1 Timóteo 3 e 4, se a gente for pegar no sentido lá de Ezequiel 28, né? E Isaías 14, etc. Então, o pecado nasceu dentro de Satanás, dentro dele, de querer. Então, ele não teve um tentador externo. É nesse sentido que a gente fala. No mundo espiritual não há mais perdão. Esse foi o que Deus decretou, que Deus assim o fez, tá? No mundo material dos homens, assim Deus usou de graça e de misericórdia para nos dar ainda uma oportunidade de perdão, ok? Então, nesse sentido aqui, a origem do pecado não está em Adão. A origem do pecado a gente pode falar que está em Adão no sentido cósmico, terráqueo, no sentido, né, que ele pecou primeiro aqui no sentido humanamente falando. Agora, no sentido geral, quem pecou primeiro é o pai do pecado, o autor do pecado, que transgrediu, e etc., foi Satanás, tá? Foi Satanás. Não vou usar luz, porque o nome dele não é Lúcifer, isso é mais uma tradução, ok? Então é isso aí, o pecado não teve origem, ou sua origem no Jardim do Éden, né? Foi em Satanás, tá? Então, Adão e Eva teve um tentador exterior, que, vamos dizer, tentou eles, tal, etc., e eles assim caíram. Foram abertos os olhos, aqui é muito forte, tá? O subtópico, então ele coloca, quando o casal comeu do fruto proibido, o fruto era proibido. Ambos perceberam que estava nus, envergonharam-se e procuraram esconder da presença de Deus. Então, quer dizer, pessoal, eles estavam lá, realmente cobertos pela glória de Deus, pela presença de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1 e 27. Também a questão vou pegar aqui esse texto aqui da declaração, a questão também aqui, ó. A questão, Adão não foi criado impecável e nem pecaminoso, mas sim perfeito. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas imperfeições. Eclesiastes 7:29, muito bom. Deus dotou Adão de livre-arbítrio, com o qual ele era capaz de tanto de obedecer quanto de desobedecer. E assim aconteceu, ok? Mas nesse sentido aqui, eles tiveram livre-arbítrio, né? Questão de escolha, de certo e de errado, de escolher o que é bom, o que é ruim, etc. Tal. Eles estavam no poder, né? No arbítrio de escolher. Então, essa questão, não vou dizer que eles perderam o livre-arbítrio, etc., e agora tem a livre-agência, não vou entrar nessa questão. Entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, entra lá a questão da doutrina da salvação, que eu explico, que está lá na playlist sobre teologia sistemática, que você vai encontrar a obra lá, a unidade, né, a doutrina da salvação, ok? Mas nesse sentido aqui, quando eles pecaram, eles comeram o fruto, eles, acordaram, cara, nós pecamos. Aí que é o negócio, né, que a gente tem que vigiar. Outra questão aqui, ó. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Eles correram para se vestir, eles não tinham vergonha do outro, etc., como vocês já sabem essa história, né? O Vega para outra história é maior, né? Que é a questão das negações. Então eles perceberam, analisaram, imagina. Eu quero falar para vocês o seguinte. O texto diz que Deus sempre ia lá na viração do dia. Os caras estavam bem, Adão e Eva, foram criados por Deus, tudo mais. Deus não deixou o homem só, deu uma esposa, né, uma costela. Ele realmente era, vamos dizer, o regente de Deus lá, né, o governador, era o representante de Deus, etc. Isso que a gente usa, né, nas linguagens aí, teológica, antropológica, dentro da antropologia teológica. Então, quer dizer, ele era um representante lá, o nosso cabeça federal, o nosso representante. Por isso que a gente fala, quando Adão caiu, nós caímos com ele. Quando ele pecou, nós pecamos com ele. Então, ele era o nosso representante, o cabeça federal da humanidade. Então, hoje o nosso cabeça, o nosso representante no sentido de salvação, é o segundo Adão, como aparece em Romanos 5, e o segundo Adão que aparece em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? O primeiro Adão pecou da terra, etc., o nosso cabeça federal, o nosso representante. Então vem um segundo Adão que vem corrigir tudo. É o nosso cabeça federal, é o cabeça da igreja, que é Jesus, tá? Então, nesse sentido aqui, então eles pecaram, né? Abriram os olhos, etc., tal. Mas você vê o seguinte, cara, que Deus, na viração do dia, apresentou um projeto na criação, na beleza, Éden significa prazer, eles tinham tudo do bom e do melhor. Então Deus apresentou esse projeto para ele, um projeto para eles. Mas a serpente veio com um projeto contraditório, distorcendo tudo aquilo ao qual Deus assim falou dentro do seu projeto. Mas então, vamos colocar assim, a serpente apresentou o projeto dela.
Então, Adão e Eva rejeitaram o projeto de Deus e receberam o projeto da serpente. Mas, depois, o que aconteceu? Quando eles comeram do fruto proibido, caíram em si, acordaram, viram que tudo aquilo que eles fizeram era totalmente desobediente, era totalmente uma coisa ilusória ao qual Satanás apresentou como o pai da mentira. Tem cuidado. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu Adão e Eva, né, da presença de Deus. Deus entre as árvores do jardim. Pergunta onde está? Deus é onisciente de presença, sabia onde ele estava, né? É um ponto irônico da palavra, né? Onde estás? É o ponto de interrogação, porque queria que a criatura, né, o ser humano, respondesse diante dele, né, sobre essa questão. Então, essa questão aí, eles, não, eu tive vergonha, tal, mulher que criasse, lançou culpa para um ou para outro, depois lançaram culpa para a serpente, etc. Ficou aquela conversa toda lá dentro. E é a culpa de hoje, né? Cada um lança para outro, e ninguém quer assumir a responsabilidade. Então a gente fala, o inferno é o outro, como dizia Jean-Paul Sartre, mais nada de filosofia aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que naquele momento Deus faz uma vestimenta para Adão e Eva, né? Então, uma vestimenta de um animal. Alguns falam que é cordeiro. O cordeiro é mais na tradição judaica. Quando fala que Deus matou um cordeiro, isso é tradição judaica, tá? É uma tradição judaica que fala isso, não tem na Bíblia. Então, matou um animal, porque a gente sabe que o tecido que Deus fez foi de pele, então ele matou um animal, sacrificou e vestiu Adão e Eva, né? E a gente simboliza a questão do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que está em Apocalipse, tá? Mas isso aqui, o que aconteceu? Né? Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, a morte espiritual, pois a morte significa separação, né? O Thanatos, no grego, Isaías 59:2. Então, nesse sentido, pessoal, morte espiritual, morrer espiritualmente. A morte física é a separação da parte material, que é o corpo, da parte imaterial, que é o espírito e a alma. E a morte eterna, Apocalipse 20, lá em diante, a morte eterna é a eterna separação do homem com Deus quando ele vai para o inferno, para o lago de fogo, etc. Mas Isaías, as vossas iniquidades, que são pecados, faz divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. É muito sério. Outra questão. O pecado separa o ser humano de Deus. E nessa ocasião, ainda no Éden, né, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3:15, nós chamamos proto-evangelho, que é a primeira pregação do evangelho. Em Gálatas, capítulo 3, Paulo fala que Deus pregou para Abraão o evangelho, a boas novas, né? Pregou para Abraão, está lá, em Gálatas 3, que eu não me engano, está lá. Deus pregou para Abraão. E nesse sentido, Deus promete aqui, no proto-evangelho, em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade, mas ele fala de um redentor da semente da mulher, tá? Então, 3:15, ele pôr inimizade entre ti, né, e a mulher, né? Entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Está falando entre a questão da descendência da mulher, descendência da serpente, aqueles seguidores de Satanás. A gente sabe que tem os filhos da luz e os filhos das trevas. Nós sabemos que tem os filhos de Satanás, como a carta joanina, e os filhos de Deus. É nesse sentido. Então, Jesus morre crucificado, pisa na cabeça da serpente, que é um símbolo que nós colocamos aí, conforme o texto. Então, o texto de Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. A primeira pregação do evangelho está aqui em termos de redenção, realmente de julgo, mas realmente fala de um salvador da posteridade, que assim a gente pode trabalhar. Entra no meu canal Teologia Aprenda Mais. E foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, tá? Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade, queda com Q maiúsculo, entendeu? Toda a humanidade caiu. Romanos 12:5, tá? Você vê aqui o seguinte, cara, ó, a desobediência foi por causa da desobediência, Paulo coloca, e que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Então tem um amiguinho lá, indesejável de todo mundo, que anda com o pecado, que se chama morte. Morte e pecado andam junto, porque o salário do pecado é a morte. É a morte, tá? Então vamos mais um pouquinho, o tempo já está voando já. Romanos 5. Pelo quê? Como o homem entrou no mundo, quem é o homem? Adão. E pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, tá? Coloco todos aí como consequência, né, da nossa raiz aí. A consequência da queda, né? Pecado original. Bora ver o que aparece aqui. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, tá? Não tenta explicar que foi geneticamente, que o pecado foi transmitido para o seu filho, geneticamente, pela uma onda sanguínea, pelas artérias, pelos vasos sanguíneos. Isso a Bíblia não explica. Aonde que a Bíblia se cala, eu não tenho voz, tá? E não tenta alegorizar
respeita o contexto dentro da honestidade acadêmica teológica. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. Não mostra. Mas afirma sua realidade. Cara, esse conceito que o pastor Ezequiel Soares trouxe sobre esse aqui é muito bom. E é dessa maneira. O importante é a realidade que realmente existe. E a maior prova está aqui. Né? A maior prova está aqui. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Tá? Então todos pecaram. Vamos colocar aqui, para a gente defender aqui bem teologicamente. Essa é a revelação mais contundente sobre a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, né? 1 Coríntios capítulo 15, que fala do primeiro Adão, do segundo Adão. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, a imagem do terreno, toda a humanidade tem como cabeça federal Adão e Eva. Nós herdamos a nossa humanidade, a nossa natureza humana de Adão. E nós herdamos a nossa natureza caída, adâmica, carnaica, né, que é a palavra sarque, né, carne, de Adão. Se Adão caiu, nós caímos com ele. Se ele pecou, nós pecamos com ele. Toda a humanidade estava no cabeça federal, no representante. Lembra de um presidente, né, que o presidente fazer merda aí, toda a nação vai junto, ok? Então, o nosso pai estava lá. Mas aquela questão, mas por que o cara pecou, Adão pecou? Você também faria pior lá. Você faria pior. Então, é por isso que é uma representação. Mas o que acontece aqui? Que nós trazemos uma imagem desconfigurada, manchada pelo pecado, mas não perdemos totalmente essa imagem de Deus em nós. Tá? Então nós trazemos a imagem também de Adão, imagem humana, natureza pecaminosa, natureza humana e etc. Tá? Uma coisa que Jesus herda de Adão na encarnação é somente a natureza humana, e não a natureza pecadora, né, a natureza caída e etc. Tá ok? Muito bom aqui. Então nós herdamos agora, quando nós encontramos Jesus se torna Senhor e Salvador da nossa alma, nós recebemos a imagem de Cristo em nós. Outra questão. Meu Deus, o tempo já está tá indo, né, a extensão do pecado. Então a gente fala assim, a questão do pecado original. O que é o pecado original? Essa palavra pecado original, você vai lá na minha playlist, entra lá na História da Igreja, sobre Santo Agostinho, né? Ou então na Ramartiologia. O que é o pecado original? É o pecado derivado da origem, né? Então, assim, a imputação, né? Foi imputado, foi lançado, foi creditado em nossa conta. Se realmente ele fez uma conta lá e errou nela, e teve uma queda, teve um prejuízo, realmente, nós como família, como descendente, como filhos de Adão, nós estamos aí também com a empresa quebrada, pecaminosa, né, que é o pecado original, o pecado derivado da origem, é o pecado, né, que retrata o primeiro pecado de Adão, ao qual ele pecou e desobedeceu de Deus, que é chamada a queda, né, que ele caiu, né, que o pecado entrou aí, tá? Então, aqui sobre um texto aqui, ó, pega aqui na nossa declaração de fé, ele coloca aqui a questão, a queda no jardim. A queda do homem é uma expressão teológica muito boa que a declaração coloca, para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Pelo quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12, que é um texto, cara, clássico, para você analisar e pegar sobre o pecado do nosso, sobre a questão do erro, né, do primeiro, nossos pais, Adão e Eva, etc. Tá? O pecado se estendeu a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Né? Então, as pessoas até falavam, mas o espírito é santo, o espírito, porque o homem é tricotômico. Vamos colocar tricotômico, espírito, homem e corpo. Né? Ou então dicotômico. Né? Espírito e alma é uma só coisa, né? É uma só, vamos dizer, uma só parte, imaterial. Não, parte material, espírito e alma, que é uma só coisa para os dicotômicos. Aí vem a segunda parte, né, que é a parte material, que é o corpo. Mas nós, como tricotômico, espírito, alma e corpo. Então, espírito peca também. Só pega 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, você vai ver que ele está corrompido, a nossa alma também, o nosso corpo. O nosso corpo, sem o movimento do espírito da alma, é inerte. É como está lá em Tiago, fala, né, que o espírito sem corpo morre, né? A questão de fé e obras, etc., que o Tiago quer configurar. Então, nesse sentido, mas o espírito volta para Deus porque é santo. Calma. Se você for ver, Raquel morreu e a alma de Raquel saiu dela. Então, nesse sentido, não era o espírito? Então, a gente pode configurar que espírito e almas estão juntos, né? Saiu. Então, que a alma é pecadora, o espírito é santo, porque a alma de Raquel saiu e voltou para Deus. Então, vamos dizer que o sentido é esse. A parte material, espírito e almas estão ali juntos. Né? Os dois pecam. Então,
A gente tem que analisar também aquela questão também que, quando o Eclesiastes fala que o espírito volta para Deus, a gente tem que pegar esse texto, para não isolar ele, que é um texto poético também, isso é um texto poético. Você pega esse texto, pega Hebreus capítulo 9, versículo 27, que fala o seguinte, né? Quando se morre, se segue ao juízo. Então, possivelmente, pode-se conjecturar que quando a pessoa morre, tem um juízo ali rápido, né? Um pré-juízo ali, que tem pré-juízo, um juízo muito rápido ali, que já vê lá, ó, é o seguinte, não, você está o nome escrito no livro da vida, então vai lá para o paraíso que está no teu terceiro céu, vai esperar até o último dia para entrar na novo céu, nova terra, tal, né? Ter o espírito, corpo, alma completo, corpo glorificado. Então, se o nome dele não estiver lá, poxa, não está aqui não, cara, tal, então ele, naquele julgamento, conforme Hebreus 9, 27, que fala que quem morreu segue ao juízo, então juízo rápido. Então o espírito volta para Deus nesse sentido de juízo, para olhar lá, analisar, não, então você vai para um local chamado Hades, né, que é onde estava o rico, etc. Porque as pessoas que morreram, vamos dizer, sem acreditar no sacrifício vicário de Cristo, vai para lá, tá? Então, nesse sentido também, não. Então, a tribulação e angústia sobre toda a alma que faz o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. Então, todo mundo pecou, está debaixo do pecado. Então, a gente pode colocar assim, quando a gente fala de pecado, pessoal, a gente coloca assim o seguinte, que o homem, no sentido integral, holístico, né, no sentido integral, que a gente for pegar dessa maneira, ele pecou. Se o homem pecou, a mulher pecou, Adão e Eva pecou, então quem pecou foi só a alma de Adão. Não, quem pecou foi só o corpo. Não, é o corpo que é a fonte do pecado. Não é nada disso, não. Quem pecou foi Adão e Eva. Quem pecou foi Adão. Então, qual foi a parte de Adão que pecou? Não, foi o espírito, não, foi a alma. Foi o corpo. Porque o espírito pensa, não, quem pecou foi Adão e Eva, mas Adão e Eva tinham espírito, alma e corpo. Então, no sentido geral, quem pecou? Adão. Né? Então a gente não usa essa questão, foi o Espírito é santo, alma, porque o texto fala que todos em si estão corrompidos pelo pecado, ok? É só para pegar para você também trabalhar um pouquinho na mensagem e analisar. E ter mais, né, uma didática teológica, que também não se ficar soltando o versículo ao vento, né, sem ter uma hermenêutica, uma exegese, extração, a intenção do autor, tá? Então tem que analisar isso aqui muito bem. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompe a sua totalidade, corpo, alma e espírito, tá? Então tá isso aqui. Outra questão, tudo isso diz a respeito da extensão do pecado aos pés e à cabeça, né? Desde o alto, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há coisa nele, coisa sã, né? Tá lá em Isaías 1:9. Então, o homem todo, geral, né, é pecaminoso. Então, e não se refere à intensidade, tá? Porque sereis ainda castigados, e sem mais vós rebelareis, né? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, tal. Então, é isso aqui, ó. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas pobres, e não espremidas e nem ligadas, nem nenhuma delas amortecida com óleo. Então, quer dizer, o homem, no sentido geral, está com a natureza corrompida, caído, né? O homem pecador. Outra questão também, o ser humano, pessoal, o ser humano aqui está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios pecados. Então, entra aquela questão da doutrina, da corrupção total, né? Que o homem está todo corrompido, não tem condição de decisões, etc. Então, tem a corrupção imparcial, etc., para se pensar tal. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada e não aniquilada. Então, o homem não perdeu a imagem de Deus. Só olhar em Tiago, em outras partes, né, da Bíblia. Né? Quem derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue, né, será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, esse homem ainda traz a imagem de Deus, né? A imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? A gente até coloca nessa questão da imagem de Deus, que significa... Eu tenho lá no meu livro, lá, né, Trindade, uma verdade negociável, meu livro também sobre missologia, também trabalha essa questão da imagem de Deus aí, do conceito também, né, que a gente pega até a questão da imagem, né, esse ícone, né, da imagem de Deus, que é a questão de toda a centralidade da personalidade, a determinação, intelecto, sentimento e vontade, todos estão debaixo do pecado, mas o homem não perdeu a imagem de Deus, tá? E segura também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha, tá? O homem não perde, né? A questão do direito de escolha, liberdade, etc. Dentro da visão arminiana, dentro da visão calvinista, já um debate, uma discussão, tal. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vai, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servirão ao Senhor. É uma questão de decisão, né?
Hoje colocarei, né, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, tal, né, entre a morte e a vida, entre a bênção e a maldição, é o que está lá em Deuteronômio 30, que eu não me engano, tal. Então, é a questão de escolha, você tem direito de escolher nesse sentido aqui, né, que um chama livre-agência, porque perdeu o pecado não porque perdeu o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio só tinha Adão e Eva antes do pecado, mas isso aí, entrar no meu canal Teologia, aprenda mais sobre teologia. A heresia que nega o advento do pecado. Vamos dizer, isso aqui é importante. Então, Pelagianismo, nós terminamos aquela primeira parte que fala sobre toda a estrutura do pecado. Aqui alguém vai negar tudo isso que na nossa declaração de fé, na declaração das igrejas históricas, igreja protestante, até mesmo igreja católica apostólica romana, defende, né, sobre a queda. Ainda que tenha algumas configurações teológicas, a gente não concorda, mas todos em si concordam dentro dos concílios ao qual definiram, que foram os principais 7 concílios lá da parte do Império Romano Oriental, né, que trabalharam essa questão das doutrinas, dos trabalhos, dos termos teológicos, etc., que tem aulas passadas que eu falo muito sobre essa questão. O pelagianismo, né? De onde que vem esse nome aqui? Ele aparece aonde? O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja, da história do cristianismo, né, que aparece ali no quinto século da era cristã, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. Ele é muito terrível, pessoal. Por quê? Ó? O nome vem de Pelágio, né? Pelágio, né? Um monge erudito britânico, né? Da Britânia, tá? Da Britânia, de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. E foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona foi o grande gigante teológico, a gente fala, foi o grande teólogo, o grande filósofo, o cara que trouxe até a filosofia de Platão e cristianizou, né? As ideias de pecado original, a ideia de graça. É por isso que Santo Agostinho é chamado o doutor da graça, né? O doutor da graça, porque ele escreveu muito sobre a graça depois de 500 anos, depois de Paulo, Agostinho trabalha muito as questões. E a gente costuma dizer que tem um Agostinho protestante, porque Lutero, Calvino e demais protestantes lançam mão de muitos conceitos teológicos que nós trabalhamos e concordamos com Agostinho. Mas tem um Agostinho católico, que teologicamente, né, no sentido literário, que eles muito pegam a ideia, né, e algumas ideias que nós não concordamos. Mas, de qualquer maneira, foi aqui discutido a questão sobre pecado original e sobre graça, e o que Pelágio negava sobre a questão da doutrina. A aula já está ficando longa. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida, popular, e não era considerada herética, né, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Mas a heresia aqui é uma distorção, né, de uma doutrina, de uma verdade estabelecida maior, né. Vamos dizer, a controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas ele é um heresiarca, né, como chamar Santo Agostinho, né, mas com Celestio, né, jurista romano de origem britânica, né, contemporâneo, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas, né. Mas, de qualquer maneira, né, a gente fala que foi dele e tal, né, devido à questão desse pensamento. A fonte da doutrina pelagiana, né, são os escritos dos seus oponentes, não existe nada na lavra do próprio Pelágio, isso é um fato, a gente tem que ter essa honestidade acadêmica, como ele colocou muito bom para o Ezequiel Soares, eu concordo com ele. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso, né? O ser humano não nasce em pecado, ele nega o pecado original, né? Então o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente a outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, quer dizer, Santo Agostinho, Santo Agostinho, desculpa, Santo Agostinho, não, Pelágio nega o pecado original. Ele nega também, dizendo que a questão do pecado original só afetou Adão, não tem consequência para o resto da humanidade. E também o sentido, ele pecou, mas ele não dependeu, essa questão de graça, etc. Ele, pelas suas próprias forças, tomou uma atitude. E assim foi. Nós não concordamos com essa doutrina. Tá? Vamos pegar aqui o pensamento que ele coloca mais um pouquinho. Esses são alguns pontos do pensamento deles, né? O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso, né? Vou pegar assim a questão das ideias de Pelágio, vou pegar até aqui um contexto aqui, só para a gente aprofundar, para não ficar bem vazio essa parte, deixa eu ver o tempo, tá, dá para ainda, né? Então, as principais ideias de Pelágio, né? Espera aqui, deixa eu pegar aqui dentro da agenda aqui. As principais ideias de Pelágio. Espera aí, vou colocar. Pela... Só um pouco.
plágio. Então, vamos colocar aqui só para a gente ver. Tem um pouquinho da demora, mas a questão está em aula. Então, esse aqui é o seguinte. Então, vamos pegar, né, a questão aqui, principais aqui, essa questão aqui de pelágio, né, pelágio. Então, a questão de pelágio. As principais ideias, né, as questões, vamos colocar as principais ideias de pelágio. Mas eu perdi aqui o contexto. Vamos lá, vamos pegar aqui agora. Vamos lá. Só um pouquinho já do tempo, né? Do tempo aqui, porque agora eu perdi aqui, eu estava até aqui, a questão da definição. As principais ideias dele aqui, mas é o seguinte, a principal ideia dele que a gente vê, né, a questão do texto eu perdi, mas a principal ideia que ele tem, a principal ideia que Pelágio tem, né, é a questão da negação do pecado original, né, é a negação também do conceito de graça e também do ser humano chegar a ele. Vamos pegar mais um pouquinho aqui na frente aqui, né, ele já parte aqui da resposta bíblica, né, vamos colocar aqui, a questão, deixa eu ver, uhum. Então, deixa eu ver, o texto agora sumiu aqui do meu contexto aqui. Então, ele foi condenado no concílio de Éfeso, que está aí, né? Então vamos dizer o seguinte, né? A questão de Pelágio. Então, assim, ó, Pelágio acreditava que a graça divina não era necessária, né, para que as pessoas seguissem o caminho da virtude, né, pois elas possuíam a capacidade inata de fazer o bem por conta própria, aquilo que eu falei já anteriormente, né, que é a negação dele, né. Isso contrasta fortemente com a teologia agostiniana, que enfatiza a necessidade da graça divina para a salvação e a santificação do ser humano, né. Então, é nesse sentido aqui, né, as principais ideias dele, né, as principais ideias, né, que a gente vai colocar, que vai chamado, o chamado, o chamado, o neopelagianismo, né, que é a mistura, o neopelagianismo, que é a mistura de Pelágio com Santo Agostinho, que vai vir na Idade Média, entende? Que vai ser uma mistura assim bem, vamos dizer, tentar mesclar alguma coisa que não tem nada a ver, né? Então vamos colocar a negação do pecado original. Então Pelágio acreditava que todos os seres humanos nascem moralmente neutros e não herdam o pecado de Adão e Eva. Então o cara nasce, Adão e Eva pecou, então é problema deles, é um particular deles, e etc. Né? Para ele, o pecado original não mancha a natureza humana, então você nasce de boa, tal, mas isso nós não concordamos. O livre-arbítrio. O pelagianismo enfatiza a capacidade do ser humano de escolher entre o bem e o mal, sem a necessidade de intervenção divina. Né? Para Pelágio, cada pessoa tem o poder de alcançar a salvação por meio de suas próprias ações. Tá? Então, a salvação nesse sentido que a gente vai trabalhar, não é meritória. Outra questão também, a autossuficiência moral. Pelágio argumentava que os seres humanos podiam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e alcançar a santidade por sua própria conta, sem a ajuda da graça divina. Tá? Então, quer dizer, é o que Santo Agostinho falou: Senhor, se tu quiseres que eu seja santo, me ensina a ser santo. Se tu quiseres que eu ame, me ensine o que é o amor. Se tu quiseres que eu obedeça, me ensine o que é a obediência. Então, nós temos um ser humano totalmente dependente da graça divina. Não que ser humano perdeu o livre-arbítrio, como dizia Santo Agostinho e os demais calvinistas que vêm como fonte aqui, como Santo Agostinho, mas de qualquer maneira, graça como auxílio externo. Embora Pelágio não negasse completamente a graça, ele havia mais como uma ajuda externa que facilitava a prática da virtude, né? Mas não como algo essencial para a salvação.
a rejeição da predestinação, né? O pelagianismo rejeita a ideia que Deus predestina certos indivíduos para a salvação e outra condenação. Então, é isso que coloca. Em termos gerais, a questão, né, voltada dentro do pelagianismo, né? Então, é importante lembrar que o pelagianismo foi condenado na época como heresia e etc. Então, está no contexto protestante, contexto católico, em toda decisão conciliar no concílio de Éfeso, tá? Então, a resposta é que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão, isso é bíblico. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica, e não que Pelágio colocou. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão, né? A evidência incontestável dessa transmissão de Adão para sua posteridade, pessoal, não tem outra evidência melhor cientificamente do que a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, isso é uma consciência lógica, matemática, científica, que todo ser humano morre nessa fase da Terra. Um dia vai chegar a 100. Um morre sem, na eternidade, com Deus, e outro sem Deus, dependendo agora de não aceitar o sacrifício vicário, que é Cristo, que é Jesus, a única porta, a única saída, o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né, que é Jesus. Então, no entanto, a morte referiu desde Adão até Moisés, está aqui. É uma morte que representa aqui essa questão que toda a humanidade, né, traz, né, esse estigma, essa consequência do pecado. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado na Escritura, confirmado na própria experiência humana, tá? Romanos 3:10, como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, todos estão debaixo do pecado. São pecadores, nascem pecadores. Né? A morte de Jesus em favor dos pecadores está aí. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Então, o Alcorão nega a morte e a crucificação de Jesus, principalmente a Bíblia. Ele que cita ela de algum sentido, mas nega muitas doutrinas centrais da fé cristã. Né? Outra questão, pessoal, que ele nega. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício vicário de Jesus. Sem o sacrifício vicário, sem a encarnação de Cristo, está todo mundo perdido, biblicamente. Outra questão. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23. Outra questão. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É o tema que Paulo pregou em Corinto, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Né, que são o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Vamos colocar. Pensamento pelagiano em nossos dias. Quem são? Essas ideias estão ainda hoje nas ideias reencarnacionistas, tá? As ideias reencarnacionistas, tá? E que nega a queda do homem, tá? Então, outra galera aqui, o movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado, o mormonismo, né? A transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados, é um pelagiano. Nós não concordamos biblicamente com isso. Né? Outra questão, que devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também ponto de vista do outro para sabermos conversar. Vamos lá, devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Está aqui, você pregador, ensinador, educador cristão, professor de teologia, se você depende da sua confissão, eu tenho minha declaração de fé. Então, eu não posso pregar nada que foge à minha declaração de fé, à minha confissão de fé, e também pregar o que um dito doutor midiático está lá dizendo que é a verdade, eu pego como verdade absoluta e prego, sendo que a minha declaração de fé, a minha interpretação oficial da minha denominação, não crê dessa maneira. Cuidado em comer parte do outro. Então, é preciso você ter uma educação teológica. Vem para o meu canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva. Né? Então, você tem que ter uma educação teológica, estar preparado para responder a razão, né, da vossa fé, da nossa crença, do nosso conceito ao qual nós temos, né, que é todo um conteúdo doutrinário. Também saber para conversar com o outro. Então, eu tenho aqui uma obra de evangelismo, né, como você conversar com um gnóstico, como você conversar com um reencarnacionista, como você conversar com várias outras pessoas de outras religiões. Compra o meu livro que eu vou destacar depois lá no canal Teologia Aprenda Mais, está na Eduz, né, sobre missões, professor Darlan de Jesus. Outra questão aqui, essas pessoas estão entre nós no dia a dia, no nosso trabalho, claro. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque a salvação é uma experiência transformadora em condome com Deus, porque Jesus morreu por elas também. Então é isso, o textual de João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Então, esse que é o contexto aqui de salvação para toda a humanidade, né? Outra questão. Nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, claro, que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, ele que nos dá autoridade para testemunhar e poder para pregar. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar, né? Tem que estudar. O perigo, top. Outra questão. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensino. Isso é fato. Diferente que às vezes lhe parece correto, por isso, nem examina os seus fundamentos. Cuidado com os doutores midiáticos. Cuidado com a teologia liberal que nega a Bíblia, mas vem com a teologia conservadora. Essa é a minha. Estude em seminários conservadores, que te dá oxigênio espiritual e traz um bom alimento. Amados, não creais em todo espírito, mas provai, científico, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tem uma advertência aqui, e apologética. Tá? Outra questão. Cara, isso é forte. Vou tomar uma água depois dela. Isso tem o analfabeto político, porque o cara não sabe o que é política pública, não sabe o que é nada. O analfabeto político. Agora tem o analfabetismo bíblico. O cara não sabe nem ler. Eu sei que muitos aprenderam a ler através da Bíblia, etc. Tal, mas o cara, ele pega, só solta versículo no vento, os capítulos, e começa a mensagem alegórica, pega uma mensagem de um pregador famoso, etc., um doutor midiático, e começa aquelas mensagens triunfalistas, aquelas mensagens, entende, que são proféticas, que iludem na cabeça das pessoas. Cuidado, você vai ter que prestar conta para o autor e consumador da tua salvação, que é Jesus. Então, o analfabetismo bíblico é o drama do século XXI, terceiro milênio, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Paulo adverte, cuidado com os ventos de doutrina, para não ser levado como pessoas imaturas, indoutas, criança. O analfabetismo bíblico, aprenda a Bíblia, estude com quem realmente é conservador, com quem tem a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Nós temos grandes seminários. Eu trabalho no Seminário Teológico Adonai, que é o seminário da Convenção da Sede Seta. Trabalho também no Seminário Teológico Getsemane, né, que é um seminário batista conservador. Tem grandes seminários aí no mundo, tem o Mackenzie, né, tem o Palavra da Vida, tem seminários batistas, presbiterianos, né, seminários conservadores protestantes. Então, cuidado, leia, tenha consciência, no mínimo tenha a declaração de fé da sua igreja, a confissão, o credo e etc, tá? Então, outra questão aqui, conclusão. Nesse mesmo estado de corrupção total, nem tudo está perdido, há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação não é meritória, não é pelos nossos méritos, não é pelas obras. Não tenta pegar, fé sem obra é morta. Cara, isso é fato. O livro de Tiago é um provérbio, né? É um livro sapiencial lá. Entende? Doutrinariamente, a gente pega esses conceitos aí, tem que saber. A salvação é pela graça, está aqui em Efésios 2. Pega o Novo Testamento, analisa o contexto, não tenta interpretar cegamente, como muitos aí. Eu tenho pessoas conhecidas que falam isso, que a salvação é pela graça, tal, não, a salvação é pelas obras, é meritória, não, a salvação não é pelas obras, não é meritória. Aí usa esse texto isolado, né, que fé sem obra é morta, não, a salvação está aqui, Efésios 2, né, que é pela graça e etc, entende? Que Deus tem nos predestinado em Cristo para uma vida eterna, mas todos têm que passar por Cristo, né? Então, a próxima lição, a salvação não é obra humana. Então, a gente costuma dizer o seguinte novamente, a salvação não é meritória, não é pelos nossos méritos, tá? Então, fechando aqui a lição de hoje, aqui eu vou terminar, ficou um pouquinho grande, né, que a gente vai pegar daí muitas horas aqui, só para falar sobre isso, eu resumi muita coisa. Então, sobre pecado e suas consequências. Cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. João 3, 1 de João 3 e 4. Ao meio da revista atualizada, tá certo? Então é isso aí. Devemos realmente esperar em Cristo o melhor, né? Então nós temos aqui a corrupção total do gênero humano, a queda no Éden,
arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência e a inclinação para o pecado, a nossa natureza caída, com inclinação para o pecado, conforme a declaração. A situação dos recém-nascidos e das crianças, aqui tem uma resposta muito boa, que você tem a curiosidade, é na declaração. A relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. Entra lá no meu canal Teologia Aprenda Mais, estude, né? Tem vários, mais de 300 vídeos gravados sobre diversidade de assuntos teológicos, filosófico, antropológico, histórico, né? E etc., sobre praticamente muita coisa e tudo, até sobre depressão eu gravei lá, tá? Mas o importante é isso aí. O que é salvação? É a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Somente Jesus pode te levar para a salvação. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Cristo morreu por todos, e a cruz dele, o sacrifício é vicário, é tudo. O pecado entrou na raça humana, bagunçou tudo, mas Cristo veio para organizar, e organizar bem a sua vida, e organizar bem a vida da sua família. Somente crê. Entrega o seu caminho a Deus, confia nele, mas em tudo fará. O Salmo 37, 5, se não me engano. Valeu, Deus abençoe. A paz do Senhor.